Mas isso é muito recente. É muito recente, porque foi uma batalha espiritual, eu costumo dizer. Porque eu fiquei com muita raiva, porque eu falava, mas eu não fiz nada de errado, por que que eu tive que enterrar um filho? Tantas pessoas, assim, eu pensava, né? Tantas pessoas que tem tantas escolhas ruins e por que eu? E, e foi isso. Eu tive muita dificuldade de demonstrar o meu sentimento. Todo dia 18 eu acordava com a minha mãe chorando, né? E eu falava, tá chorando por quê? Deixa, para de chorar. Vai ficar chorando? E eu fingia que tava tudo bem. Tem uma casca, né, Ju? Uma Ju, casca dura. falando sobre a filha que veio depois de um falecimento, o meu irmão, eu nasci, ele tinha 3 anos, ele faleceu com um problema pulmonar, Meu Deus. e eu nasci com a mesma questão dele, né? Então, a diferença é que quando o Rodrigo faleceu, eu tinha acabado de nascer. Então, os meus primeiros meses foi dentro do hospital, né? Sem os meus pais. Porque a minha mãe estava numa situação muito ruim. É de enlouquecer, Ju. E o medo dela é que eu também tivesse o mesmo fim que ele. Sim. Então, falando sobre a filha que veio depois, isso nunca sara. Nunca sara. Deus conforta, ressignifica, né? Sim. Mas nós fizemos um tratamento de alguns anos, eu pequena, e ainda assim hoje ela não é, porque marcou de uma maneira muito dura a vida de alguém, né? Passar por isso. Mas enquanto filha, a que ficou, é um desafio até você ver o que aquilo fez com a pessoa que você ama, né? Porque essa dor é uma dor que mexe tanto, até porque eu era recém-nascida, e não faço a menor ideia. Mas ela, no caso da minha mãe, né? E a gente, nos anos 90, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Sim. Então, fotos de recém-nascido, todas essas questões que os outros tiveram, os outros, na verdade, o Rafael, que é o meu outro irmão, teve, eu não tive. Então, esse medo, né, é o que você viveu com a Laura aos 6 meses. Meu Deus, ela teve alguma questão que a gente não tem como saber exatamente se tem correlação com o da Esther. Porque não tem como saber, a gente não teve um diagnóstico Exatamente. formado antes da fatalidade, né? Eu, quando eu engravidei da Laura, meu maior medo era ela vir igual a Esther. E eu perguntava pro médico, ele falava, não tem como a gente saber. Só vai saber quando ela nascer. Então, eu não deixei comprar nada até passar os 6 meses. Quando deu 6 meses de gravidez da Esther, ela deu... Não sei se você já ouviu falar de percentil. Uhum. O percentil da minha filha tava baixo, ela não tinha 2 quilos com 6 meses. E eu só chorava porque eu falava, eu não tenho psicológico pra ver a minha filha numa UTI. Porque o médico falava, se ela não crescer, se ela não engordar, vai ter... Ele falava, a gente vai ter que intervir a sua gestação. Vai ter que tirar. Eu chorava muito, porque eu falava, eu não tenho psicológico. Eu chorava, falava, Deus não faz isso comigo. E graças a Deus, Deus não fez. Glória a Deus. Mas é uma batalha, Lu. É uma batalha. A Laura bateu o pé, eu já fico com medo. Acontece alguma coisa, eu falo, meu Deus. Em janeiro, ela teve virose, né? Sim. Vomitou. Passei com ela 2 dias dentro do hospital com ela vomitando porque ela não comia. Eu já chorava, com medo de possivelmente passar alguma coisa. Sim. E antes de eu perder a Esther, isso nunca tinha passado na minha cabeça. Eu não tinha medo de perder a Esther. Olha. Mas é genuíno isso, né? Porque você não sabe o que poderia acontecer. Você nunca imaginou que isso poderia ter acontecido. Ô, Ju, você faz algum acompanhamento com psicólogo, essas coisas ou não? Eu demorei muito pra fazer acompanhamento e fiz com psiquiatra. Fiquei no remédio durante 3 anos. Nessa época que eu tava com remédio foi quando eu tentei o suicídio, que eu tomei uma cartela inteira. E graças a Deus não deu certo. Que Deus é bom. Fui parar no hospital, meus pais, como eu dei trabalho pros meus pais, eu peço perdão a Deus, porque com 30 e poucos anos fazendo essas coisas. Mas tomei por muito tempo. E quando eu peguei o positivo da Laura, os médicos foram
tirando, e quando ela nasceu eu decidi não voltar. Sim. Só que aí eu larguei o cigarro, larguei a bebida, e quando a Laura, com 6 meses que começou a dar os problemas pulmonares, eu tive compulsão alimentar, né? Engordei mais de 50 quilos dos 6 meses da Laura. Por que que eu te pergunto isso? Exatamente por essa questão, porque você quando passa por algum trauma muito grande na sua vida, né, eu sei que não tem muito a ver, tem a ver, mas também não tem, que nem você passou pela questão do luto com o filho, eu passei pela questão de um câncer terminal. Então, assim, o que que eu qual é a intenção dessa pergunta? É porque, querendo ou não, se a gente não entender que a gente precisa de um cuidado psicológico para nos ajudar, a gente desiste, né, em todas as áreas. Pode ser um psicológico, pode ser espiritual, pode ser que nem eu me peguei muito com o meu espiritual, né, para me passar por tudo aquilo, porque na minha cabeça, quando eu voltei e aconteceu tudo o que aconteceu, o que que eu pensava? Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tô viva, eu preciso fazer uma coisa. Que nem você, eu posso imaginar que possa ter acontecido isso, você falar assim: "Não, eu tenho uma filha, eu preciso dar um jeito", é como se você criasse realmente uma proteção de bolha em cima dela, e aí acaba sendo algo tão até sufocante, vamos dizer assim, porque a gente fica receosa, né, bateu o pé, a gente fica receosa, né, então, por isso que eu perguntei essa questão do psicológico, ou se você realmente eu vi que você no início você falou sobre você estar um pouco mais aproximado de Deus, isso é muito bom, porque você realmente é como se você descarregasse toda essa tensão em cima disso, até para você liberar o perdão, né, até para você Pra mesmo, você, exatamente. né, porque eu conheço pessoas, Ju, e eu tô sendo muito sincera com você, eu conheço pessoas que passaram por essa questão da perda, principalmente de um filho, e até hoje elas não conseguem se perdoar, elas acham que a culpa é delas e não é delas, Mas só quem passa, sabe? entendeu? Porque eu falo pra você que foram 5 anos, eu achava que eu tinha feito alguma coisa, eu achava que eu fui negligente, eu achava que eu não deveria ter ficado em casa. Eu achava que em alguma forma eu deveria ter feito diferente. Então eu não me perdoava. Demorou muito pra eu conseguir entender que existe propósitos de Deus. Essa é a palavra. Demorou muito. Eu, na verdade, me encontrei com Deus há mais ou menos 1 ano, ou menos, na verdade, porque eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito revoltada. E foi aonde eu acabei me tornando uma suicida sem ter consciência, porque você beber, você fumar, você sair dirigindo. Eu tinha uma moto na época. E você sair nessa condição, você tá procurando o quê? Sim. Né? Mas no momento, na minha cabeça, eu estava procurando a não sentir mais a dor. Então, quando você tem a consciência que tudo isso que você tá fazendo não agrada a Deus, é muito mais fácil você ter a consciência dos 2 mandamentos de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu não estava me amando, e muito menos amando a Deus, né? Então, tem pouco tempo que eu me reencontrei com Deus, tem pouco tempo que eu tô em constante transformação. Eu contei pra vocês, assim, que eu tô na busca incessante de autoconhecimento. Porque não adianta eu ficar me vitimizando ou, eu não faço isso, eu não faço aquilo porque eu enterrei um filho. Porque se eu enterrei, algum propósito tem. Por mais que a minha mãe, ela é revoltada. Se você conversar com a minha mãe, ela não aceita. Minha mãe, ela fala, por que que eu enterrei uma neta? Eu só queria amar. Um fato. Semana passada eu fui pra praia, eu, meus pais e a minha filha. E a minha mãe chorou quando passou o protetor na minha filha. Ela falou, eu não consegui passar na Esther. E começou a chorar. Eu falei, mas você tem que pensar que você tá passando na Laura, né? A gente não pode, lógico, eu fico muito assim, e se ela estivesse aqui, como seria? Exato. Ela teria 6 anos, será que ela estaria bem? Ou será que ela estaria numa cadeira de rodas? Como ia ser a vida dela? Será que Deus faria o milagre por completo? Como você é um milagre? Você tá aqui, você não teve, né, sequela nenhuma? Então, ou será que ela estaria sofrendo? Isso entra na minha cabeça, mas hoje eu consegui entender que eu preciso é a minha história, Sim. né, mas que eu preciso entender que tudo tem um porquê. É muito difícil. Falo por mim, assim, eu já tinha contratos fechados quando a Esther faleceu. E eu tive que fotografar um bebê.
Eu fui fotografar um bebê na hora, forte e tal. Eu voltei pra casa numa crise de pânico que eu achei que eu ia morrer. Porque eu falava, era uma ignorância da minha parte, mas assim, eu falava, por que que o filho dela tá bem e o meu não? Não, eu não entendo como uma ignorância, eu entendo como uma fragilidade, né? Porque você acaba. Gente, eu perdi. Era pra eu ter. Eu tive. Exato, e que nem a minha filha nasceu em 2022, né? E eu fazia bastante parto antes. E aí, uma amiga minha tava precisando de uma pessoa na equipe, e eu fui fotografar. Fotografei 3 partos. A Laura tinha, sei lá, 6 meses. Falei, vou tentar voltar aos poucos, né? Fotografei um, o parto maravilhoso. Fotografei 2, o parto maravilhoso. Fotografei 3, o parto maravilhoso. No 4º parto que eu fui fotografar, o bebê, ele nasceu praticamente em óbito, mas ele conseguiu ser reanimado. Ali eu virei e falei, eu não tenho, pra mim não dá. Porque o pai, na hora, percebeu que os médicos foram tudo em cima, em pânico. A mãe, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O pai entrando em pânico dentro da sala, o médico afastando ele porque tinha que tentar reanimar o bebê. A mãe sendo costurada naquele momento. E cadê meu filho? E eu esperando as coisas se acalmarem, porque a gente não pode fotografar nesse estado. Ali, eu saí dali, eu falei, Não quero mais. não quero mais isso. Meu Deus, Ju. Que história, que história, que história, que história. Olha, o desejo do meu coração é que outras pessoas. Sempre vai ter um resuminho assim no final, né? A gente tá chegando no final. Sempre vai ter um resuminho assim no final, e é do meu coração mesmo, que pessoas vejam esses vídeos, nossos programas, e entendam que se você estiver passando por uma situação como essa, você não tá sozinha. Se você tiver Exatamente. um bebezinho novo, existem testes a serem feitos. Isso me pega no Procura. cantear. Eu não sabia que isso precisava. Eu não sabia que tinha esse tipo de testes. Então, é muito íntimo. Eu agradeço muito você abrir. Você disse que é a primeira vez que você fala sobre esse assunto. E já vim falar logo no podcast, né? Que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Eu declaro em nome de Jesus que milhares de pessoas assistam, que sejam tocadas por ele, impactadas por ele. E que você continue nessa evolução de encontrar a sua melhor versão. E é o que eu quero, uma mensagem que eu quero passar também. Que independente da dor que você tem, independente de se é um luto, né? Se é enterrar um filho, que qual crença for, você tem que acreditar em Deus. Porque foi o que me tirou do fundo do poço. Foi o que me libertou dos meus vícios, foi o que me libertou dos remédios, foi o que tirou da minha cabeça que a única forma dessa dor passar era a morte. E hoje eu tô a cada dia mais na busca incessante do amor de Deus pra minha vida. Porque é a única coisa que a gente tem nesse mundo é o amor de Deus. Porque hoje eu entendo que foi um resgate. A Esther, ela foi um resgate. E, assim, foi Deus me resgatando pra palavra dele. Eu costumo dizer, né, uma brincadeira, mas a pior coisa é a gente procura Deus pela dor. Mas foi o meu caso. Eu só fui depois que eu sofri muito. E encontrou. E graças a E Deus. hoje você é encontrada nele. Sim.